Muito bem, olá, estamos de volta com o Momento Coamo. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Ontem, dia 15, a Folhinha marcou o Dia Nacional da Conservação de Solos. E você, cooperado, você, produtor, você da família Coamo, tem muito a ver com isso. E para falar sobre esse tema, a gente recebe hoje os agrônomos José Petrucci, do Departamento Técnico de Campo Mourão, e o Dr. Ricardo Ascioli Calderari, pioneiro, inclusive, do plantio direto aqui em Campo Mourão. E a região de Campo Mourão tem muito a ver com a conservação de solos nas últimas décadas. Dr. Ricardo, seja bem-vindo ao Momento Coamo. A região de Campo Mourão, os cooperados da Coamo, tem muito a comemorar no quesito conservação de solos? Muito, muito, muito. Aqui, quando o Haroldo chegou na região de Campo Mourão, ele foi a grande transformação da região, né? Porque as terras eram muito ruins, as 3S lá de Sapé, Samambaia, Saúva, Taquarinha, bastante nó de pinho, tudo lá. E umas terras bastante ruins, e jamais imaginava que seriam hoje uma das melhores terras do Brasil, né? Melhor terra do Brasil. Mas isso foi feito de acordo com um trabalho muito grande dos agrônomos e também dos agricultores, que toparam porque antes tinha o herbicida, passava, aí gradeava 2, 3 vezes, ia dormir, quando dormia de manhã, chovia, não precisava nem ser muito chuva, descia toda a terra. Então isso tinha que ser resolvido. Então foi feito um grande trabalho aqui, nós éramos em 13 agrônomos, né? 13 agrônomos, e quando formou a seção dos agrônomos, e porque todos os assuntos do Paraná sobre conservação de solos, tudo passava por Campo Mourão. Nós não tínhamos Embrapa, não tinha APAR, nós tínhamos que se virar. E era muito trabalhoso descobrir qual é o tipo de curva, se é curva de nível, se é meia base, se era murundum, que era quanto mais alto, maior o tombo. Isso aí não é uma prática que não deu certo também. Então, foi feito esse trabalho grande e muita gente veio aqui para discutir. Até que um dia nós ficamos sabendo que tem um alemão, Roland, Herbert Bartz, ele veio comprou uma Alixander, uma plantadeira nos Estados Unidos, e foi implementar o famoso plantio na palha. Esse plantio não era muito bem feito, né? Os herbicidas também na época brotavam, tudo não era bem feito, mas a gente foi com a cabeça de que era a única solução que tinha para a conservação do solo, para diminuir a erosão. E nós fomos lá em muitos agrônomos, agricultores de Campo Mourão, e nós voltamos lá entusiasmados, que era só questão de ajeitar as coisas, e fomos em 5, começamos em 5. Em 5, sendo 3 agrônomos agricultores, mais 2 agricultores, o Joaquim Montans, que já morava em Cornélio Procópio, já conhecia mais ou menos como é que o Herbert Bartz se preparou, o Álvaro Massareto, que teve agrônomo, esse que você fala, e os 2 que estão em memória, que é o seu Henrique Salonski e o seu Gabriel Borsato. Aí pegamos firme, e aí Campo Mourão também passou a ser passagem de agricultores de tudo que é lugar do Rio Grande do Sul, tudo. E com essas passagens nós queríamos, quanto mais gente melhor, para melhorar a máquina, o herbicida, tudo para quanto mais gente melhor. Porque sempre tem uns engenheiros da cabeça lá que conseguem descobrir umas facilidades daí, né? E daí, isso foi em 72, foi o Herbert Bartz, em 73 foi nós 5, em 74 foi o seu Uehara, aqui no alto de Mauá da Serra? Mauá da Serra, e tinha o pessoal do Campos Gerais e também os gaúchos que vinham aqui e queriam saber, não, quando vocês melhorarem essa máquina, essas coisas aqui, nós vamos entrar, certo? E nós sempre falávamos para o pessoal, principalmente de Campos Gerais, né? Que as terras lá são rasinhas, embaixo é pedra. Mas vocês têm que entrar junto, porque como é que vão deixar uma terra, vão perder a terra para ficar com a pedra, né? Mas aí em 76, o
o pessoal de Campos Gerais entrou no plantio direto aí, certo? E então Campo Mourão é a segunda região do Sim. Brasil a implantar essa É a tecnologia. segunda do Brasil e da América Latina. E da América Latina. E na o seg- seu Herbert Bartz é o pai e mãe, eu digo sempre que ele é o pai e mãe. Ele chamava ele de louco, porque como é que vai plantar em cima de uma palhada? Como é que tem jeito lá, né? Mas ele é o pai e a mãe, porque a mãe é única, né? Então ele realmente foi. Se existe agricultura hoje, é porque existe plantio direto. Senão não existiria plantio direto. Muito bem. Não teríamos mais terra para plantar. E 2 anos depois de 1976, na Praça do Fórum Isso. Bento Munhoz da Rocha Neto, Campo Mourão sediou o Plano Nacional de Conservação de Solos, inclusive com a visita aqui em memória do Paulinelli, Alisson Paulinelli. Exato. Então, devido a esse trabalho, essa frente do agricultor mais os agrônomos da época, Campo Mourão foi escolhido a melhor conservação de solos do Brasil. E por isso que o ministro Paulinelli lançou o PNCS, Plantio Nacional de Conservação de Solos, para lançar em Campo Mourão, porque era o melhor onde. Porque aqui realmente tudo de conservação de solos passava tudo para o Campo Mourão. Em homenagem a Campo Mourão, então foi lançado o Plano Nacional de Conservação de Solos. Petrúcio, com essa evolução toda, qual é o papel hoje do agricultor? Qual é o presente, qual é o futuro quando se fala de conservação de solos? Tem um ditado, né, Elivaldo, que diz o seguinte, né? Importante a gente conhecer um pouquinho do passado, né? E isso que nós ouvimos aqui na palavra aqui do Dr. Ricardo, é importante a gente conhecer o real momento que nós estamos vivendo, né? E em cima disso daí prospectar o futuro, né? Evoluir com tudo isso daí. Então, assim, tem um comunicado de 2015 da FAO, que é um braço direito da ONU, ligado à parte de alimentação e na produção de alimentos como um todo no mundo, né? Que faz parte aí da agricultura, que diz o seguinte, né? Que cerca de 33%, doutor, dos solos do mundo estão degradados. E cerca de 25% desses solos estão severamente degradados. Isso daí em razão dos agentes, né, de degradação intrínseco, né, do sistema. Então o principal deles é a erosão, que foi praticamente isso que o senhor mencionou aqui para nós, né? Que vivenciamos isso daí na década de 70 e na década de 80 aqui no Brasil, do qual o plantio direto fez toda a diferença, né? Para a gente eliminar parcialmente ou totalmente aí, né, esse agente de degradação. Outro agente de degradação que nós temos aí, no caso, é a salinização, que não é comum aqui para a nossa região, mas é mais comum para o Nordeste, principalmente, né, pela forma inadequada da utilização da irrigação, que acumula os sais no solo. Outro fator de degradação do solo também é o caso da compactação, no caso principalmente, né, pelo manejo inadequado e pela falta de planejamento, né, do tráfego de máquinas dentro das lavouras. Outro fator que contribui bastante aí com a degradação do solo, no caso, é a acidificação, que é comum aqui nos nossos solos, principalmente da América do Sul, mas do qual facilmente pode ser resolvido, né, com a aplicação de calcário, né, que é algo que a gente faz aqui normalmente com os cooperados da Coamo. E por fim, né, a contaminação dos solos. Mas isso é a notícia ruim, né? Esses agentes de degradação do solo como um todo. Mas a boa notícia é que a gente sabe como resolver isso daí, né? Só precisa de um pouquinho de capricho, um pouquinho de cuidado com relação ao solo para realmente a gente modificar esse ambiente de produção. Que é o quê? A adoção de práticas conservacionistas. Uma delas, né, é a adoção do plantio direto, a utilização do plantio em nível e outra da diversificação de plantas, né? Que é um dos princípios que nós temos dentro do plantio direto, que no caso, né, é o menor o revolvimento do solo possível, né, na implantação das culturas, a rotação de culturas e também o aporte de carbono de maneira permanente dentro das nossas áreas, né. O nosso maior desafio hoje, né, é o quê? É preservar e produzir. Por que preservar e produzir, né? Só para a gente ter aí de uma maneira didática, mencionando para vocês, a população mundial ela cresce cerca de 1% ao ano. Então, no final de 2023, a população mundial ela passou de 8 bilhões de pessoas, né?
uma taxa de 0,95%, e não, só no ano de 2023 nós tivemos um aumento de 75 milhões de pessoas no mundo. É muita gente. É muita gente, né, Elivaldo? E no Brasil, né, nós passamos de 200 milhões de pessoas. Claro que a taxa aqui, né, no Brasil ela é um pouco menor de 0,5%, mas ainda assim, o que traduz isso para nós? Nós temos que ser mais eficientes. Então, uma forma que a gente consegue ser mais eficiente, produzindo mais alimento na mesma área, haja vista que nós não temos muitas áreas para crescer produtivas, né, cultivadas no mundo, né? Então é ser mais eficiente. Então esse é o maior desafio que nós temos hoje. Muito bem. Doutor Ricardo, o produtor brasileiro, como é que ele está lá fora? Qual é a imagem que ele tem? Ele é um produtor que conserva, que protege, cuida da terra? Sim. O produtor brasileiro é muito consciente, hábil, é o país que tem maior número de proteção do meio ambiente, maior número de proteção do meio ambiente. Ele, em pouco tempo, praticamente 50 anos, poucos anos, você pegar uma Europa que planta 300, 400, 500 anos, né? E ele transformou e hoje ele participa uma boa parte do alimento no mundo inteiro, né? E ele foi muito consciente. O nosso problema é que existe muita ONGs de outros países que estão preocupados com o Brasil. Porque o Brasil, ele não tem subsídio, não tem nada, né? E está crescendo cada vez mais. E do outro lado, os produtores de outros países, eles não têm condições de concorrer conosco, se não der um monte de dinheiro de subsídio. Nós vimos agora na Europa, lá, né? O brigueiro tão grande, porque eles querem mais subsídio, contra nós que não temos subsídio nenhum. Mas nós temos conscientização de que o Brasil realmente ele pegou o jeitinho da agricultura e com isso os outros países têm preocupação com o Brasil. Mas o produtor brasileiro, eu não tenho nenhuma dúvida que é o melhor do mundo. Muito bem. Então temos o que comemorar, né, Petrucci? Temos muito o que comemorar. E temos bastante coisa para fazer também para manter esse solo devidamente cuidado e essa produção sustentável, né? Com certeza, Elivaldo, temos muito que comemorar, temos muito a fazer, né? E acho que o que sintetiza isso daí ao final é uma frase do Dirceu Gassi, né? Que ele nos diz o seguinte, né? Que a nossa maior produtividade, a nossa maior rentabilidade vai ser conseguida através da quantidade de conhecimentos, né, empregado e utilizado por metro quadrado, né? Então é isso que a gente tem que fazer agora, né? É arregaçar as mangas, né, e utilizar todos os conhecimentos a fim de que a gente consiga, né, continuar protegendo o nosso solo, que juntamente com a água, né, é o nosso maior patrimônio. Muito bem, muito obrigado, doutor Ricardo Calderari, pioneiro do plantio direto na região de Campo Mourão. Muito obrigado ao José Petrucci e parabéns a você, cooperado, a você, produtor brasileiro, que faz como ninguém, conserva, protege, cuida e ama a sua terra. Porque, como diz o filósofo, conservar o solo é garantir o futuro. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta semana que vem com um novo Momento Coamo. Coamo, a vida é a gente que transforma. Até lá!